Olá pessoal, professor Ale aqui. Vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai falar sobre o processo legislativo, aula 6. A gente está terminando o nosso bloquinho de aula, a gente vai até aula 9, né? Lembrando que a aula 9 é questão, tá bom? É da FGV, inclusive. Vamos lá, processo legislativo, FGV gosta. Vamos botar aqui que FGV gosta, Ale? Vamos. Então, FGV gosta. Sim, ela cobra muito, tanto a aula anterior, tá? Tanto a aula anterior, a aula 5, como a aula 6. Cai muito em prova de FGV. Por isso que a gente trouxe mais informações aqui, tá bom? Então, o que é o processo legislativo? É o processo de criar leis. Então, o que é o processo de criar leis? Leis em sentido amplo, né? Criar qualquer coisa, uma norma, né? Beleza. Vou botar norma aqui. Show. Então, o processo legislativo municipal vai compreender a elaboração de. O processo legislativo é um processo para criar leis, em sentido mais amplo, dentro da Câmara. Então, tudo que está acontecendo aqui está acontecendo dentro da Câmara, pois é um processo legislativo, né? Ou seja, dentro da Câmara. Show. Então, aqui não vai ter, por exemplo, decretos executivos, que é o que o prefeito sempre faz no dia a dia. Portarias, que é o prefeito ele faz, tá? Então, o que, que pode ocorrer, o que, que pode ser votado na Câmara? Você pode até escrever, vota na Câmara. As emendas a esta lei orgânica, primeiro, que faz parte do processo legislativo, ou seja, vota na Câmara, né? Vou até criar a norma aqui, a gente fica no vota na Câmara. A emenda é o quê? Alterar alguma coisa na lei orgânica, acrescentar alguma coisa à lei orgânica, retirar, né, ou seja, revogar alguma coisa na lei orgânica, tudo isso é emenda, é tudo feito por uma emenda à lei orgânica. As leis ordinárias e as leis complementares são as leis propriamente ditas, tá? Mas tem uma diferença ali. Sim, a lei complementar ela é mais difícil de ser aprovada. Pessoal, ela tem a mesma força normativa, tá? Uma não é melhor que a outra. Só que a lei complementar é mais difícil de ser aprovada, só isso. Não torna melhor, tá? Bom. Mas quem é que vai definir? Será que o vereador, alguém que se iniciar uma lei, vai decidir se ela quer por lei complementar lei ordinária? Não. Óbvio, senão as pessoas, né, os vereadores, por exemplo, iam decidir sempre lei ordinária, porque é uma lei mais fácil de ser aprovada, se comparada à lei complementar. Quem é que vai decidir é a própria lei orgânica. A lei orgânica vai trazer aqui na frente alguns temas que necessariamente tem que ser lei complementar. Ou seja, necessariamente tem que ser uma lei mais difícil de ser aprovada. Temos também as leis delegadas, tá? As leis delegadas tá aqui, tá? Então fica aqui mesmo, né? Mas as leis delegadas são leis que são assuntos, né, de competência da Câmara, mas a Câmara cede para o prefeito decidir, o prefeito criar essa lei. Essa lei vota depois, volta para a Câmara, enfim. Está escrito que lei delegada, tá bom? Resoluções e decretos legislativos. Isso aqui, pessoal, também são leis em sentido mais amplo, né? Genericamente falando, são leis, mas sempre relacionado à Câmara, a algo da Câmara. Se for resoluções, é algo interno da Câmara, ou seja, vai regulamentar alguma coisa interna da Câmara. Se for decreto legislativo, também é coisa de Câmara, só que tem um efeito externo. Tá? Efeito externo. É a mesma coisa, só que tem um efeito um pouquinho externo, tá bom? Show de bola. Vamos ver aqui sobre, primeiro, a lei orgânica. A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta. Emendar, foi o que eu falei para vocês, é um processo legislativo, a emenda da lei orgânica, é alterar alguma coisa da lei orgânica, acrescentar ou revogar alguma coisa da lei orgânica. Quem é que pode fazer uma proposta, pessoal? Vamos supor que a gente quer alterar alguma coisa na lei orgânica. Quem é que pode propor uma emenda para ser votada na Câmara? Não é todo mundo que pode. Olha quem pode. Um terço dos membros da Câmara, ou seja, dos vereadores, tá? Não é votar, é propor. Então vai se unir um terço dos vereadores e vai propor uma emenda para ser votada pela Câmara. Todo mundo, né? E o prefeito também. O prefeito, ele também pode propor uma emenda. São só esses dois. Não é um vereador sozinho, é um terço, tá? E o prefeito pode propor uma emenda
para ser votada na Câmara. Professor Ale, o prefeito propôs essa emenda. Como que vai ser votada essa emenda? Essa proposta de emenda à lei orgânica será votada em 2 turnos, tá? 2 vezes. É importante demais. Como assim, professor Ale? Vota agora, espera um tempo e vota de novo. Entendi. Com interstício mínimo de 10 dias. Interstício é intervalo, tá? Então, entre uma... Eu vou escrever errado, né? Intervalo. Entre uma votação e outra, tem que ter um intervalo de 10 dias. Votou agora? Votou. Espera pelo menos 10 dias para votar de novo, tá? A mesma coisa, né? A mesma coisa. E é aprovada por 2 terços dos membros da Câmara. 2 terços, pessoal, é uma votação difícil, né? Até mais difícil que a própria, né? A lei complementar, tá bom? Então, preste atenção, 2 terços para aprovar. Então, vota-se 2 vezes, 2 turnos. Entre um turno e o outro tem que ter um intervalo de no mínimo 10 dias. Pode ser 15, 20? Pode. Tem que ser no mínimo 10, tá? Não pode ser 5, não pode ser 6, tá bom? E tem que ter aprovada em 2 terços em cada turno, tá? Ou seja, 2 terços aqui, 2 terços aqui, pelo menos. A emenda à lei orgânica ela será publicada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. A emenda à lei orgânica é bem interessante, né? A emenda à lei orgânica é proposta de emenda à lei orgânica, é o pelo, né? Ela é bem interessante. Uma vez aprovada pela Câmara, ela não vai para o prefeito. Ela não vai para o prefeito. O prefeito pode até propor uma emenda, ou seja, dar iniciativa de uma emenda, para ser votada na Câmara. E aí vai seguir esse rito aqui. Só que ela não volta para o prefeito promulgar. Quem vai promulgar a emenda é a mesa, tá? Ou seja, aquele grupinho de vereadores que faz parte aí da administração da Câmara. Lembrando que a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou intervenção no município, tá? Ou seja, estado de sítio é um estado que não é o município que decide, né? É a União que decide, enfim, é bem mais complexo, que alguns direitos seus podem ser suprimidos. O direito de vir, o direito à privacidade, intimidade, por exemplo, pode ser suprimidos, tá? Um caso bem específico. E a intervenção no município é quando o Estado, do Rio de Janeiro, intervém no município. Vamos supor que a saúde do município está um caos, o Estado vai lá e intervém na saúde. Então, isso tudo não pode ser emendado à lei orgânica nesses casos, tá bom? Importante demais você levar para sua prova. A gente falou sobre emenda à lei orgânica. Agora, a gente vai falar sobre as leis. E aqui vem as leis. A emenda à lei orgânica só pode ser proposta essa emenda por 1 terço dos vereadores ou o prefeito. E uma lei, pessoal? Quem é que pode propor uma lei? Olha só, qualquer vereador. Aqui, um vereador só pode propor uma lei. Bacana, né? Além disso, o prefeito. O prefeito é óbvio, né, galera? O que é óbvio? Se ele pode propor uma, uma emenda, que é uma coisa muito mais difícil de aprovar, imagina uma lei, né? Claro que ele pode. E o cidadão, tá? O cidadão também pode propor. Não sei se a lei orgânica traz como que vai ser feito, né? Mas se trouxer, vai estar aqui bonitinho. Tá? Então, um cidadão pode. O cidadão, né, não é um só, não, tá, pessoal? É um grupo, a gente vai ver. Qualquer vereador, o vereador sozinho ele pode, e o prefeito. Show. Aqui no artigo 72, vem falar das leis complementares, que, como eu falei para vocês, ela é mais difícil de ser aprovada, tá? Somente serão aprovadas por maioria absoluta. Então, toda vez que você ler lei complementar, você vai saber que é maioria absoluta. Tá aqui bonitinho. Lei complementar, maioria absoluta. Mas o que é essa maioria absoluta? Explico. Maioria absoluta, pessoal, é metade da quantidade de vereadores mais um, da quantidade. Então, metade de 17, 16, 8,5, né? Ou seja, 9, tá? A maioria absoluta é 9, arredondando aqui. Que 8, 8, 16, mais 1, 17, né? Então, é 8 mais 1. Né? 8 mais 1, 9. É a maioria. Show. Isso aqui é a maioria absoluta. Não importa a quantidade de vereadores que vieram. Professor, vieram só 10. Então, eu preciso que 9 dentre os 10 votem a favor para aprovar. Tá vendo? Eu não levo em consideração a metade dos vereadores que vieram. Eu levo em consideração a quantidade, sempre. A metade da quantidade de vereadores.
Se vieram 12, ainda assim vai necessitar de 9, tá? Já numa lei ordinária, que eu falei que é um pouco mais fácil, eu não quero saber da quantidade. Aí eu levo em consideração o quê? A quantidade de vereadores. Eu levo em consideração quantos vieram. Vai ser metade mais um dos vereadores que vieram. Não entendi ali. A maioria absoluta é metade mais um da quantidade de vereadores. Que no nosso caso, metade 17 mais um dá 9. Show. Não importa se vieram 10. Eu preciso de 9 votos. Show. Agora, numa lei ordinária, que é uma lei mais fácil, vieram 10. Vieram 10? 10. Então é metade de 10 mais um, que dá 6, né? Metade de 10 dá 5, mais um, 6. Então, se 6 aprovarem, vai ser aprovada a lei ordinária. Tá bom? Sempre assim. Por isso que a lei complementar ela é mais difícil. Vamos continuar. Serão. Aqui, novamente, pessoal. Ih, deu um erro aqui. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Peraí. Novamente, lei complementar, foi o que eu disse para vocês. Quem é que decide se vai ser lei complementar ou não? A gente já havia falado isso. Lei orgânica. A lei orgânica ela vem falar que alguns assuntos têm que ser lei complementar, ou seja, é mais difícil, tá? Ou seja, lei complementar, a gente já sabe, maioria dos vereadores, só que vai ser a maioria absoluta, tá? Que é metade da quantidade de vereadores mais um. Primeiro tem o CTM, né? O Código Tributário Municipal, que vai ser lei complementar, o Código de Obras também, o Plano Diretor, é importante você gravar isso aqui, tá? O Plano Diretor é o Plano de Desenvolvimento Urbano, o Código de Atividades Econômicas e de Postura, né? Beleza. O Estatuto do Servidor, que a gente vai aprender nas próximas aulas também. O Plano de Carreira e de Vencimento dos Servidores também vai ser lei complementar. E o reordenamento territorial. Eu nunca vi falar isso aqui sobre reordenamento territorial. Primeira vez que eu vejo numa lei orgânica. Tá? E olha que eu estudei várias leis orgânicas. Também vai ser lei complementar. Beleza, é o estranho aqui. Show? Então, esses assuntos, tem que dar uma passada de olho, vão ser lei complementar. Isso cai em prova. Show? Volta para cá. Outra coisa, né, que é importante a gente pegar aqui é o seguinte, gente. Olha só, vamos lá. Deixa eu só alterar um negócio aqui. Aprovado, como é que vai ser, pessoal? Uma vez aprovado o projeto de lei, ele será enviado ao prefeito que, aquecendo, o sancionará. Aquecendo é o quê? Concordando. 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 Eita, eu acelero as coisas aqui e começo a comer palavras, letras, né? Vamos lá. Então, o projeto de lei aprovado pela Câmara vai para o prefeito sancionar, tá? Se ele concordar, tá? O prefeito, considerando o projeto no todo em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ou seja, ele não quer, não concorda com a lei, com o projeto de lei, que não é lei ainda, né? Ele pode vetá-lo. Esse veto ele pode ser total, ele veta tudo, ou ele pode ser parcial. Ele vai vetar alguns artigos, alguns incisos, algumas coisinhas ali, tá? No prazo de 15 dias úteis contar a data do censimento. Importante, por isso que eu trouxe muita informação sobre o processo legislativo. 15 dias, tá, galera? 15 dias. Pessoal, o veto parcial, que eu falei para vocês, 15 dias, gravem, ele tem um prazo de 15 dias para vetar total ou parcial. Show. Ele somente vai abranger texto integral, ou de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Ou seja, deixa eu só adiantar aqui o nosso aqui. Por exemplo, ou seja, não pode, por exemplo, o prefeito não gostei dessa parte aqui. Eu vou tirar essa parte aqui do parágrafo terceiro e vou deixar os outros. Não. Ou ele veta todo o parágrafo ou não veta nada, tá? É claro, ele pode vetar a lei toda, isso é óbvio, mas ele pode vetar algumas partes da lei. Nesse caso, se ele vetar um parágrafo, tem que ser o parágrafo inteiro. Se tem um artigo, o artigo inteiro. Não pode ser pela metade. Show? É o que está dizendo aqui. Sempre vai abranger texto integral. Tá bom? Tá, professor Alê, me diz uma coisa. E se o prefeito receber o projeto de lei aprovado pela Câmara e não fizer nada? O silêncio do prefeito importará a sanção, ou seja, o ok tácito. O que é tácito? É o ok presumido. Presume-se que ele aprovou, que ele concordou, tá? Aprovou não, que ele concordou. É o famoso quem cala consente, tá, pessoal? Então é o famoso quem cala. Se o prefeito não falou nada, não fez nada, então ele deu ok, ele concordou. É a sanção tácita, tá? Então, o silêncio do prefeito importa a sanção. Então, né, o silêncio vai vetar o projeto de lei, né? Não. Silêncio, pelo contrário, importa a sanção. Dá ok. Se ele fica quieto, quer dizer que ele concordou.
Lembrando que, se ele vetar, volta para a Câmara. O veto ele vai ser apreciado em sessão única, uma única sessão, dentro de 30 dias a contar dos recebimentos. Isso aqui é bem aprofundado, algumas bancas cobram, algumas não. Só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta, de novo, dos integrantes da Câmara, ou seja, dos vereadores. Então, o prefeito vetou alguma parte, ou vetou a lei toda, a Câmara vai analisar o veto, se ela concorda com o veto ou não. Consulta, a Câmara não concorda. A Câmara quer aprovar essa lei de qualquer maneira. Pela maioria absoluta, ele derruba o veto, tá? E aí pode, sim, a lei, sim, né? Aí manda para o prefeito novo, prefeito publicar essa lei. Caso contrário, eles mesmos publicam, tá bom? Aqui, vamos lá. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para a devida promulgação. Promulgar é o quê? Promulgar é fazer valer. Ou seja, vai publicar, na verdade, vai valer com a publicação. Promulgar a publicação, caminho junto ali. Show. Então, rejeitou o veto, derrubar o veto do prefeito? Derrubou. Manda para o prefeito novo e fala assim: ó, prefeito, agora você tem que publicar isso aí, você tem que promulgar. Você não tem que mais dar ok. Agora você vai promulgar. Eu sei que você já vetou, você não sancionou, né? Você não concorda. Mas agora você vai ter que promulgar, porque a gente derrubou o seu veto. Se a lei não for sancionada pelo prefeito, sancionada, na verdade, é promulgada, né, galera? Que tá errado. Porque o sancionado é ok, né? Não faz sentido. Que o prefeito não deu ok, vai lá, vamos supor que seja sancionado. Pelo prefeito, no prazo de 48 horas, tem um prazo, o presidente da Câmara deverá promulgá-la. Então, o presidente da Câmara promulga se o prefeito não fizer nada. E se este não fizer, caberá ao vice-prefeito fazer. Então, vai mudar, vai lá para o vice-prefeito para fazer. Então, se o prefeito não faz, o presidente da Câmara faz, se não fizer, manda para o vice-prefeito fazer. Show? Vamos continuar aqui. Pera aí, rapidinho. Beleza. A gente está terminando. Ó, a matéria constante no projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da mesa. Ou seja, um projeto de lei que foi enviado para a Câmara foi rejeitado. A Câmara não gostou, tá? Um vereador mandou um projeto de lei lá e a Câmara rejeitou. Esse projeto de lei, será que o vereador ele pode propor de novo esse projeto? Ele pode propor numa outra sessão legislativa, ou seja, no outro ano, né? No outro ano, cada sessão é um ano, no outro ano. Se ele propor na mesma sessão, tem que ser proposta pela maioria absoluta. Ele vai catar aí, lá em Macaé, 9 vereadores, para esses 9 proporem, né, ali essa lei novamente naquela sessão, tá? E aí pode sim, nesse caso pode, tá? Então tem que ele vai procurar a maioria absoluta para propor essa lei, de novo. Ele sozinho, de novo, não consegue. Ele tem que esperar a outra sessão para propor de novo a mesma lei que já foi vetada. Lembrando que a lei foi rejeitada. Vetada não, rejeitada, né? Vetada quando vai para o prefeito. Rejeitada é pela Câmara ali. Aqui, que eu falei para vocês sobre leis delegadas. O que é lei delegada? Agora que a Câmara que vai trazer, ó. Lei delegada, elas são elaboradas pelo prefeito após prévia autorização da Câmara. Então, é algo que, que o prefeito pede à Câmara para fazer, tá? Aí a Câmara deixa. E aí, então, aí vira uma lei delegada, tá? A delegação ao prefeito será efetuada sob a forma de resolução, então vai ser uma resolução pela mesa executiva, que é a mesa diretora, tá, pessoal? Aqui mudou o nome, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Então, é uma coisa que a Câmara ia fazer, o prefeito pede para fazer, não é tão comum, tá? Não é tão comum. O prefeito pede para fazer, aí a mesa executiva deixa, né, faz uma resolução, deixando lá o prefeito fazer a lei que ele quer fazer, especificando exatamente o conteúdo, e aí o prefeito faz essa lei e vira uma lei delegada, chamada de lei delegada, beleza? Não serão objetos de lei delegada a competência privativa da Câmara. Aquilo que for competência privativa da Câmara não pode delegar para o prefeito. Matéria reservada à lei complementar também não pode, né? Se tem que ser lei complementar, não pode ser lei delegada. O plano plurianual, o orçamento e a lei de direito orçamentário. Ou seja, o orçamento, isso aqui são leis orçamentárias. Óbvio, né? As leis orçamentárias, elas não podem também serem delegadas, tá? Então, a competência privativa da Câmara, lei complementar, plano plurianual, orçamento e lei LDO, tá? Aqui seria o PPA, plano plurianual, aqui seria a LOA, lei orçamentária anual, e aqui seria a LDO, lei de diretriz orçamentária. São leis orçamentárias de grosso modo. Show? Professor Lê, e o
Projeto de resolução. E aí? A resolução, pessoal, ela sempre tem algo, ela tem uma leizinha que a Câmara produz relacionada a algo interno dela, é sempre coisa interna, tá? Aqui, ó, aqui será para resolução, a delegação. A mesa, ela cria uma resolução delegando poderes para o prefeito criar uma lei delegada, tá? O projeto de resolução vai dispor sobre matéria de interesse interno da Câmara. Então, tudo que for interesse interno da Câmara é resolução, tá? E demais casos com competência privativa, sendo depois, se de aprovado, promulgado pelo presidente da Câmara. Veja que nem vai para o prefeito. Por quê? Porque é uma coisa interna da Câmara. Ela está regulamentando algo que é dentro dela mesmo. Então, ela faz ali por meio de uma resolução, tá? É um projeto, vai ser votado, obviamente, e aprovado pela Câmara ali, o próprio presidente da Câmara promulga, faz valer. Show? Último slide, importante demais, preste atenção. Outra coisa, iniciativa popular. A gente já mudando de tema, eu sei que é muita coisa, mas isso aqui é importante também. Pessoal, a iniciativa popular de lei, tá? Ou seja, será que eu posso propor uma lei lá em Macaé, eu sozinho? Não. A iniciativa popular pode ser decidida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei articulado e subscrito por no mínimo 5% do eleitorado. 5% eleitores. Não é habitantes do município, conforme o artigo 2º, inciso sei lá o quê, da Constituição Federal, inciso 11. O que acontece? Eu não posso propor uma lei sozinho, mas eu posso criar ali uma lei, né? E aí procurar 5% dos eleitores ali para assinar. Ou seja, para fazer tipo um abaixo-assinado, tá? Várias assinaturas ali para um projeto de lei. Tá? Aí esse projeto de lei vai para a Câmara para ser votado, tá bom? Então, a iniciativa popular é 5% dos eleitores de um projeto de lei. Show? Lembrando que a emenda de lei orgânica não pode, tá? Só lei. Emenda de lei orgânica, 1/3 de vereadores e prefeito somente pode propor. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Não se esqueça de adquirir nossas questões, que estão bem bacanas. São questões autorais baseadas no que a banca mais cai, principalmente processo legislativo e competência, a parte da Câmara também. Outra coisa, todas as questões são corrigidas em vídeo, tem um vídeo bonitinho, tem um PDF comentado, tem um PDF simulado, que é o PDF sem o comentário, e todas as questões da banca, e tem mais questões da banca FGV como bônus, tá? Então, além disso, você vai também ter questões da própria banca ali. Show? Vale muito a pena adquirir. Então, ó, te vejo no próximo vídeo, a gente já está acabando, tá? Próximo vídeo também é muito importante, são vídeos mais curtinhos do Poder Executivo que cai em prova. FGV, ela cobra mais Poder Legislativo? Cobra, mas Poder Executivo também cai, tá? Então fica de olho, próxima videoaula, Poder Executivo, importante demais. Te vejo lá. Tchau, tchau.